の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像 Hoje nós vamos falar sobre um dos dias mais tristes do momento da história política no século XX. Esse vídeo tem como objetivo fazer principais características do nazismo e levantar os principais pontos do regime totalitário. Adolf Hitler foi a principal figura do nazismo. Ele nasceu em 20 de abril de 1889, numa pequena cidade na Áustria. Hitler atuou na Primeira Guerra Mundial como soldado e o próprio partido nazista venceu essas histórias como Hitler, o herói da guerra. Mas, segundo os pesquisadores, Hitler atuou longe dos campos de batalha. Na Alemanha, ele tornou o maior nome do nazismo e comandou o Terceiro Império Alemão. Chegou ao poder em 1933 e morreu em 1945. Foi instigador à Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Guerra Mundial em 1818, a situação da Alemanha se tornou crítica. O cenário de crise atrelado às greves e a clara devastação da Primeira Guerra colocou a Alemanha no cenário econômico, foi submetida a duas condições do Trato de Versalhes. Justamente nesse cenário de crise pós-guerra, o Segundo Império Alemão cai e é instalada uma república liberal. E nesse cenário de crise, Adolf Hitler se engaja e cresce politicamente. Seus discursos atacavam bastante minorias, mas principalmente os judeus. Ele passa a defender a nação alemã purificado pela raça ariana e passa a relacionar todo o sofrimento que a Alemanha sofreu à Guerra Mundial. Em 1923, ele tentou articular um golpe porque a Alemanha deveria passar uma revolução que iria tirar a Alemanha dessa condição de humilhação. Ele fracassou e ele foi preso, e a prisão de Hitler que faz ele escrever seu primeiro livro. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Com tanto poder, Hitler executa o que ele tanto queria.
casas foram invadidas, incendiadas, pessoas foram espancadas, templos judaicos foram invadidos e ficou conhecida como a Noite dos Cristais, que foi quando a Segunda Guerra Mundial começou e os judeus foram levados para os guetos. Eram lugares cercados por tropas nazistas e ali os judeus eram agrupados e depois para serem levados para os campos de concentração e também extermínio. E era assim que os nazistas faziam, que chamavam de solução final. Em seus primeiros anos de governo, Hitler vai conseguir tirar a Alemanha da Grande Depressão, que acabava com a economia. E essa primeira economia veio também acompanhada da expansão territorial. Bom, a queda do regime nazista foi marcada pela rendição incondicional da Alemanha em maio de 1945, após a morte de Adolf Hitler, que foi dia 30 de abril de 1945. Subsequente de capitulação, as forças aliadas ocuparam a Alemanha, desmantelando o regime nazista.